Bom, vamos iniciar o módulo 3 com o seguinte questionamento. Como elaborar questões para avaliar competências? Sendo que as competências, elas foram escritas, elas foram elaboradas considerando uma taxonomia. As competências são compostas por habilidades que também consideraram uma taxonomia, ou seja, um nível cognitivo. Então, qual o melhor formato de questão, qual o melhor tipo de questão para avaliar competências, para avaliar habilidades? Eu tenho aqui um quadro proposto pelo professor Haladina e ele diz o seguinte, que alguns itens de múltipla escolha, os conteúdos que eles podem mensurar. E o primeiro tipo que eu tenho aqui são os múltipla escolha convencionais, em que eu tenho uma pergunta, que é o comando da questão, em seguida eu tenho as opções de resposta, entre as quais uma é a opção correta, as demais são as opções incorretas que nós chamamos de distratores. Esse é um típico exemplo de questão objetiva de múltipla escolha. O segundo tipo é a escolha alternativa. Eu tenho novamente um comando e em seguida eu tenho apenas duas opções de resposta, por isso que se chama escolha alternativa. Ou eu escolho A ou eu escolho B. O terceiro tipo de questão é de complementação. Eu tenho novamente uma pergunta, um comando, esse comando está incompleto, falta ou uma parte ou duas partes nesse comando que vão ser completados com as opções que estão ou nas opções incorretas, ou nos distratores, ou na opção correta. Outro tipo de questão objetiva de múltipla escolha é um formato muito popular, muito comum, que é o verdadeiro e falso. No verdadeiro e falso eu tenho uma série de sentenças, algumas são verdadeiras, outras são falsas. E o estudante, a pessoa que vai responder as questões, vai julgar o que é verdadeiro e o que é falso. O outro tipo de questão é o verdadeiro e falso múltiplo. Qual a diferença para o verdadeiro e falso? O verdadeiro e falso simples. O verdadeiro e falso múltiplo, eu tenho um estímulo, eu tenho um contexto e com base nesse contexto eu vou propor uma série de afirmações, todas as afirmações ligadas ao mesmo contexto. E o estudante vai analisar o contexto e verificar quais das opções, quais das afirmações são verdadeiras e quais das afirmações são falsas. Um outro tipo é o múltipla escolha complexo, é onde eu tenho um enunciado, um comando para questão, eu tenho algumas asserções, algumas assertivas, e nas opções de resposta eu coloco apenas a assertiva 1 e a assertiva 2 são corretas, apenas a 3 e a 4, a 4 e a 5, a 1 e a 3, eu vou fazendo um trocadilho entre as asserções que são corretas ou incorretas. E todos esses tipos de questões, eles conseguem avaliar conhecimento e eles conseguem avaliar também habilidades cognitivas. Todavia, o último tipo, segundo Haladina, que é o tipo contexto dependente, esse tipo de questão consegue avaliar raciocínio cognitivo mais complexo, que é o que nós queremos avaliar, competências. Então, no final, resumo, se vocês prestarem atenção nesse slide, o professor Haladina coloca o seguinte, que o item contexto dependente ele é um dos meios mais efetivos para mensurar raciocínio complexo, ou seja, competência. Por isso que este é o tipo de questão que eu vou trabalhar com vocês nesse módulo, o item contexto dependente. Qual é a definição desse tipo de item? O que quer dizer esse tipo de item? Nesse tipo de item eu tenho um estímulo introdutório, e esse tipo de item ele tem uma história muito antiga, mas ele se tornou popular apenas mais recentemente. O estímulo nesse tipo de questão ele pode ser uma obra artística, um gráfico, uma tabela, um texto, um poema, uma história, um problema, um experimento, uma narrativa, enfim, é um mundo, é quando você traz o mundo para dentro da avaliação. Uma vez escolhida a situação estímulo, é criado um item no formato de múltipla escolha. A razão para que esse tipo de item tenha se tornado mais popular e mais utilizado hoje nacionalmente em nosso país em avaliações como, por exemplo, o Enem, a Prova Brasil, o próprio ENAD, a Provinha Brasil, as avaliações estaduais e municipais que se espelham também nas avaliações nacionais, todas elas utilizam esse modelo, esse tipo de item. Então, há vários tipos de item nesse formato, cada um avaliando um tipo de atividade cognitiva. Por exemplo, leitura e interpretação é muito utilizada em linguagens e códigos, resolução de problema é muito utilizada em ciências da natureza, em matemática, enfim. O item contexto dependente, trazendo um exemplo aqui para vocês, eu tenho aqui a competência que é construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. A habilidade é utilizar a noção de escalas na leitura de representação e situação do cotidiano. Eu tenho aqui o contexto,
Então, no contexto, eu tenho que o engenheiro mecânico, ao projetar um avião, construiu um modelo reduzido na escala 1/25. Sabe-se que a envergadura indicada na figura a seguir pelo segmento de reta AB é a maior distância entre as pontas das asas de um avião. E aí eu tenho a figura do avião, eu tenho o segmento da reta AB, né, conectando as duas asas do avião. Eu tenho aqui a referência de onde foi retirada essa imagem. Então, sempre que a produção não for sua, você precisa referenciar de onde você extraiu o texto, ou a figura, ou a tabela, ou a imagem, enfim. A segunda parte, bom, uma vez escolhido o estímulo, e nesse caso essa questão, se for o estímulo, o contexto, aí eu venho com o comando da questão. Então, o comando é o seguinte, eu posso tanto fazer o comando numa forma de pergunta, como eu faço de uma forma afirmativa, que vai ser completada com as opções de resposta. Nesse caso aqui, que é o caso das avaliações do INEP, que em geral utilizam também esse formato aqui, que é de complementação, o comando é o seguinte: se a envergadura do avião original projetado tem 12 metros, a envergadura do modelo reduzido será, e aí eu coloco aqui as opções de resposta. Uma delas é a opção correta, as demais são chamadas de distratores. Por que são chamadas de distratores? Os distratores, eles são a parte mais difícil para elaborar em uma questão. Por quê? Porque os distratores, eles fornecem feedback pedagógico para o professor. Por isso que eu não posso colocar qualquer coisa nos distratores, porque os distratores, eles vão me dar sinalizações sobre os problemas que o aluno tem no desenvolvimento daquela habilidade que está sendo avaliada. Então, escolham muito bem os distratores para serem colocados. Os distratores, eles têm que ser raciocínios plausíveis, possíveis, mas plausíveis e possíveis somente para quem ainda não domina aquela habilidade. Então, para eles é plausível, é possível, mas para aqueles alunos que já desenvolveram, que dominam aquela habilidade, para eles é completamente visível que aquelas opções são incorretas. Então, aqui eu tenho, vocês podem verificar que todas as opções de resposta estão em centímetro. Eu não poderia colocar nada em metro aqui, se eu colocasse chamaria atenção. Então, e se a resposta, a opção correta fosse exatamente aquela que eu colocasse em metro, alguns estudantes simplesmente, por ser uma opção que chamaria atenção, marcaria sem necessariamente saber que de fato aquela ali era a opção correta. Então vocês verificam que eu coloco aqui as opções de resposta, você coloca sempre ou no formato crescente ou decrescente. Nesse caso aqui os números, né? Eu vim do 12, 20, 30, 40, 48. E todas as opções estão em centímetro. Eu sempre tenho que ter cuidado para que os meus distratores não chamem a atenção dos alunos. Ou seja, eu não vou colocar, por exemplo, os distratores opção correta com uma extensão que seja muito diferenciada. É claro que eu não vou conseguir, por exemplo, se as opções de resposta fossem frases, eu não ia colocar uma frase extensa e outra diminuta, e outra extensa e outra mediana, então eu procuro colocar todas mais ou menos com a mesma extensão. Quando eu não consigo colocar todas com a mesma extensão, que é quase impossível mesmo, então eu vou colocar sempre da maior frase para a menor, ou então o contrário. Bem, em seguida vem as justificativas para cada uma das opções de resposta que foram colocadas. Então eu tenho aqui por que a opção A é errada, por que a B é errada, por que a C é errada, por que a D é errada e por que a alternativa E é a correta. Então eu tenho um raciocínio plausível, possível, para chegar nesse número aqui que é 12,04, que eu não tirei ele do acaso, ele é um raciocínio possível. Bom, se nós fôssemos analisar esse item, por exemplo, o contexto, quais perguntas que poderíamos fazer, quais questionamentos para verificar se essa questão está bem elaborada? A primeira, a questão está contextualizada, ou seja, é um item contexto dependente? Sim. A contextualização está adequada ao nível de escolaridade dos estudantes? O tamanho do contexto é adequado? Eu não posso trabalhar com um contexto muito longo, porque senão a prova vai ficar muito extensa. Tem referências? Todos os dados são necessários para responder o item, o que não for necessário eu preciso retirar, eu preciso suprimir. A habilidade está correta, ou seja, esse item está avaliando de fato aquela habilidade lá. Qual o nível de dificuldade desse item? Eu preciso balancear minha prova com questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. Analisando o comando e as opções de resposta.
Eu tenho aqui os questionamentos. O comando é uma frase que termina em cada opção? O comando está redigido de forma clara e objetiva? As opções estão em ordem crescente ou decrescente? As opções são semelhantes, são independentes? Eu não posso fazer, por exemplo, uma opção em que eu digo que Cebolinha está segurando a bola com a mão esquerda e a opção B, Cebolinha está segurando a bola com a mão direita. Uma anularia a outra, então as opções têm que ser independentes. Há exatamente uma opção correta e 4 erradas? Porque as opções erradas são plausíveis e todas as opções avaliam a mesma habilidade? Ou seja, eu não posso colocar lá um distrator, uma opção incorreta que não esteja avaliando a mesma habilidade que está sendo avaliada. Analisando agora a última parte do item, que são as justificativas. Todas as opções estão justificadas, tanto a correta quanto as opções incorretas? As justificativas, elas indicam as operações mentais que levaram os estudantes a escolherem determinada opção. As justificativas começam com errada ou certa? Então, se eu fosse dar um diagnóstico para esse item, eu poderia dizer que esse item é um bom item, um item contextualizado, que está avaliando de fato aquela habilidade e, pelo fato de eu utilizar um contexto, eu consigo acessar, eu consigo avaliar um raciocínio um pouco mais complexo, eu consigo avaliar a habilidade. E as habilidades juntas compõem a competência. Então, eu consigo avaliar a competência. Então, por isso que esse tipo de item tem sido utilizado hoje para avaliar habilidades e competências, porque é um item contexto dependente e é um item que me permite fazer esse tipo de avaliação por meio de leitura e interpretação, de resolução de problema ou de qualquer contexto que seja compatível com a habilidade que eu esteja trabalhando. Então, vamos trabalhar, vamos colocar nossas questões, vamos inserir nossas questões nesse formato, contexto dependente. Se fizermos dessa forma, se sairmos do modelo tradicional, do modelo convencional, nós conseguiremos avaliar melhor nossos alunos e conseguiremos colocar o processo de avaliação mais alinhado com o processo de ensino. Obrigada, bons estudos para você.